Estamos firmes aqui na missão, dando continuidade. Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, beleza? Vamos trabalhar agora dos órgãos da execução penal. Estamos fazendo, como eu disse, uma aula completa, né? Porque nós estamos abrangendo toda a Lei de Execução Penal, todos os detalhes que já foram objeto de questões e que nós temos aquele feeling assim, que a gente acha que pode ser cobrado, né? A gente vai estudando cada vez mais, vai percebendo que tem uma tendência em cobrar determinados temas e a gente vai trazendo para vocês. Então, aqui neste momento aqui, vamos ver os órgãos da execução penal e eu separei alguns que têm muita incidência, porque eles têm detalhes que gostam de ser trocados, beleza? Que são a parte dos conselhos, né? E alguns editais ele vem até na área dos direitos humanos. Polícia Penal de Minas, a gente trabalhou essa parte separada, beleza? Conselho da Comunidade, CNPCP, trabalhamos todos eles separados ali dentro de direitos humanos. Aqui, como a aula é realmente abrangendo toda a lei de execução penal, nós vamos trabalhar eles, né? E os principais que eu separei no caso, órgãos da execução penal, veja só, são órgãos da execução penal. O CNPCP é o Conselho Nacional de Política Criminal, beleza? Note, já eu te explico essa diferenciação aqui, ó. Vamos lá, na continuidade. Juiz da execução, certo? Foi uma sacanagem uma vez que colocou juiz da execução, Ministério Público, Conselho Penitenciário, certo? Conselho Nacional de Política Criminal, Conselho Penitenciário, Departamentos Penitenciários, o Patronato, o Conselho da Comunidade e a Defensoria Pública, beleza? Então, esses são os órgãos da execução penal. E aí, questões que eles cobram nesse artigo 61 são órgãos da comunidade, exceto, beleza? Aí eles trazem lá, por exemplo, a OAB, certo? Eles trazem a OAB como órgãos da execução penal, então seria o gabarito, que é incorreto, beleza? Então é bem tranquilo mesmo. Aqui é você bater o olho, decorar assim, né? Compreendi quais são mais ou menos e ver o que eles podem cobrar fora. Imaginar quais órgãos eles podem estar colocando ali, além da OAB. Mas nas questões eles costumam trazer muito a OAB mesmo, beleza? E juízo da execução, preste bem atenção nessa palavrinha, às vezes eles costumam trocar também. E aí a gente entra agora em alguns que eu quero trabalhar, 4 especificamente. Primeiro, juiz da execução, competências. Aqui é você ver quais são as competências do juiz da execução. Eles costumam, tem competências do Ministério, eles trazem, a LEP traz de todos ali, desde juiz da execução, do CNPCP, do Conselho da Comunidade, todas as atribuições de cada um deles, né? Obviamente não convém ficar de forma exaustiva lendo todos, né? Eu separei 4 para a gente trabalhar, também não quero que você fique habitolado, decorando as competências, mas tentar associar e nas revisões através das questões você vai perceber quais são as atribuições mais cobradas. Juiz da execução, o que compete a ele? Aplicar aos casos julgados a lei posterior que de qualquer modo favorece o réu. Então é competência do juiz da execução, aplicar a novatio, né? Novatio legis in melius. Beleza? A nova lei melhor. Aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorece o agente. Imagine que o indivíduo ele está encarcerado, né? E vem uma nova lei e acontece o quê? Abole aquele crime, vai abolir aquele crime, uma abolition crimes, né? O juiz, ou seja, a abolition crimes ela vem através de uma novatio legis in melius, ou uma nova lei melhor que diminuiu o tempo de cumprimento. E o cara já tinha batido esse tempo de cumprimento. Então ele vai ser o quê? Liberado. E o juiz da execução que vai aplicar essa novatio legis in melius a ele, beleza? Tranquilo. Declarar extinta a punibilidade, e aí temos diversas causas extintivas de punibilidade prevista no artigo 107 do Código Penal, dentre outros dispositivos também, como causa extintiva de punibilidade, o juiz da execução que aplica. Aqui é o que eles costumam pegar. Tem um rol aqui bem extenso, no inciso 3 do artigo 66, mas eu trouxe os primeiros aqui, e incumbe a você depois dar uma lida nos outros. Mas eles costumam sempre nesses 4 primeiros aqui, 4 primeiras alíneas cobrar. Soma ou unificação das penas, competência do juiz da execução. Progressão ou regressão de regimes, juiz da execução. Detração e remissão da pena, lembra a remissão que a gente viu lá? Remissão, aí ó, tá dando um lag, mas já para. Remissão por estudo ou por trabalho, lembra? É ele que aplica. Suspensão condicional da pena, que é o SUS e processo penal. Livramento condicional, incidentes da execução. Autorizar saídas temporárias, muita atenção que nós iremos estudar as saídas temporárias. Determinar
a forma de cumprimento da PRD, certo? E fiscalizar sua execução, a conversão da PRD e de multa em PPL. Então, uma conversão de uma pena de direito de multa em uma pena privativa de liberdade é competência também dele. Então, aqui nós vimos aqui algumas competências do juízo da execução. Quando eu falo agora em CNPCP, Conselho Nacional, quer ver? Vamos consertar isso aqui agora. Conselho Nacional de Política Criminal. Quer ver? Conselho Nacional de Política Criminal. Quando eu falo neste Conselho Nacional de Política Criminal, vamos ver aqui se sai, ó. Beleza. Conselho Nacional de Política Criminal, ele é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça. Então, note que nós temos o Conselho Nacional de Política Criminal, nós temos o Conselho Penitenciário e nós temos o Conselho da Comunidade. É como se fosse descendo, como se fosse o CNPCP aqui, e depois, abaixo dele, o Conselho Penitenciário, beleza? Abaixo dele, o Conselho Penitenciário. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é subordinado ao Ministério da Justiça, com sede na capital da República. A composição dele, 13 membros designados pelo Ministério da Justiça, com mandato de duração de 2 anos, renovado 1/3 a cada ano. Aqui eles costumam realmente ficar só brincando, afirmando, vamos ver se a gente conserta, afirmando que é competência ali, que é competência, aqui na verdade o mandato seria de 2 anos, com duração com mandato de 4 anos, mas na verdade você acabou de ver que é 2 anos, ó, agora vai dar certo, beleza? Vamos ver lá então, se já parou o lagzinho pra gente voltar branco bacana, foi, beleza? Ó. Então tá ok, então, atenção, note que eu grifei aqui o que realmente é cobrado, aqui é bem tranquilo, aí essa composição desses 3 membros, vai entrar profissionais do direito, professores, beleza? Da área de penal, processo penal, penitenciário, ciências correlatas, tranquilo? Tá tudo aqui. Competências do CNPCP: representar a autoridade competente para interdição de todo em parte do estabelecimento penal, estimular e promover a pesquisa criminológica, certo? Essa pesquisa criminológica normalmente ela é regulada em portarias, né, do próprio estado ali, né, visando ali, como se fosse um exame criminológico, né, mas uma pesquisa de antecedentes e tudo mais relativa ao preso. Inspecionar e fiscalizar estabelecimentos penais, né, muita atenção que aqui ele não fala se é mensal, beleza? Os outros eles trazem lá quando é mensal, quando é trimestral, quando é anual. Estabelecer regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos penais e caso do albergado. Então, o Conselho Nacional de Política, CNPCP, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, quando você vê o nacional, você já sabe que ele é o maior, né? Quando eu falo de conselhos, né? Sede na capital, beleza. E aí, você associa essa diferenciação do Conselho Penitenciário, beleza? Porque é o seguinte, eles costumam trazer aqui, ó, eles trouxeram uma questão, estabelecer regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos penais, caso albergado, é competência do CNPCP, do Conselho Penitenciário, beleza? Então são detalhes que é uma questão com um nível mais elevado um pouco, né? Porque essa parte ali dos órgãos, da execução, as competências e atribuições é meio chatinha. Então a competência é uma questão que acaba sendo mais pesada. Só que diferencia ali. Uma nota é uma questão que vai te auxiliar com certeza, né? Qualquer ponto é sempre válido. Obviamente que uma questão mais difícil, ela tende ali a diferenciar só a sua colocação, né? Porque o que vai te colocar dentro, eu sempre falo, são questões fáceis e médias. Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Ele é composto ali por membros nomeados pelo governo do estado. Então, note que o Conselho Penitenciário ele é em âmbito estadual, certo? Como eu disse, é como se fosse aqui o CNPCP e dentro dele aqui, dentro de cada estado, né, o Conselho Penitenciário. Integrados em mandato dos membros do Conselho Penitenciário, duração de 4 anos. Tá vendo aí a diferença? Ó? 2 anos CNPCP, 4 anos o Conselho Penitenciário. A composição é a mesma, professores e profissionais da área do direito. Beleza? Competências desse Conselho Penitenciário: emitir parecer sobre indulto e comutação da pena, excetuado a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. E inspecionar estabelecimentos de serviços penais, também, note que é similar ao CNPCP. Apresentar no primeiro trimestre ao CNPCP, então note como se ele fosse subordinado, mas não tem essa palavra aqui. Mas ele apresenta ao CNPCP, que nós vimos anteriormente, relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior. Supervisionar os patronatos, bem como assistência aos egressos. Nós veremos aqui quem são os patronatos
E nós já sabemos que os egressos são aqueles, fala aí para mim, para ver se você tá afiado. Quem são os egressos? Isso aí. O liberado definitivo durante o período de um ano e o liberado condicional durante o período de prova. Esse cara é o egresso. O patronato, né, também vai tomar uma conta dele ali. Só que o conselho penitenciário, ele supervisioniza o patronato, beleza? E o egresso que é supervisionado pelo patronato. Quase que não saiu, né? Supervisionizar. Beleza, supervisão. Foi. O patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Então, note aqui, ó. O patronato é uma escadinha, né? Patronato, ele supervisioniza o egresso. E quem fiscaliza o patronato é o Conselho Penitenciário. Beleza? É como se fosse essa escadinha aí. Então você já pensa. E aí, não que o Conselho Penitenciário vai ser supervisionado pelo Conselho Penitenciário, pelo CNPCP. Não que ele é diretamente supervisionado, mas é como se ele estivesse abaixo. Então, aqui nós já podemos visualizar aqui, né, naquele desenho, como se fosse assim. Então, ó, CNPCP, depois o Conselho Penitenciário, que vai fiscalizar aqui o patronato, e o egresso. Mas o egresso ele já é fiscalizado pelo patronato, beleza? Egresso. Tranquilo? Consigo compreender aí? Beleza, então. Então, o patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Os albergados, né, são aqueles que estão no regime aberto. Nós veremos lá que ele cumpre pena lá na casa do albergado. Beleza? Vou nem escrever aqui. Albergado, tranquilo. Incumbe também ao patronato orientar os condenados a PRD. Certo? Cadê a caneta? Vamos lá, preto. Fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana, que são penas restritivas de direito, beleza? Colaborar na fiscalização e no cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. Então, note que ele visa supervisionar a galera que está extramuros, vamos colocar assim, extramuros. Porque, ó, o cara que está cumprindo uma PRD, ele não está na unidade prisional. O cara que está cumprindo uma PRD de prestação de serviço à comunidade e limitação de semana, ele não está na unidade prisional. O cara que está no livramento condicional, ele não está na unidade prisional. Beleza? Então, o patronato fiscaliza essa galera aí. Já o conselho da comunidade, haverá em cada comarca um conselho da comunidade. Aí aqui é como se ele já fosse municipal. Como se fosse municipal. Beleza? Cada comarca vai ter um. Então, nós temos novamente CNPCP. Aí a gente tem o conselho, comunidade. Perdão, temos conselho penitenciário. E aí nós temos aqui, depois do conselho penitenciário, né, que ele vai fiscalizar o patronato, nós temos aqui o conselho da comunidade. Beleza? Como se fosse assim, nacional, estadual e municipal. Composição do conselho da comunidade. Um representante da Associação Comercial e Industrial, um advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, um defensor público, um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Beleza? E o defensor público é indicado pelo defensor público geral. Quais as competências desse Conselho da Comunidade? Ele vai mensalmente, ele é mais ativo, beleza? O Conselho da Comunidade, ele é mais ativo dentro das unidades prisionais. A gente recebe muito visita lá. Recebia, né, quando eu trabalhava no caso lá. Os estabelecimentos penais existentes na comarca, entrevista preso, né, apresenta relatórios mensais ao juiz da execução e ao conselho penitenciário. Olha aí para quem que ele apresenta. Para o conselho penitenciário. Já o conselho penitenciário, ele apresenta para quem? Para o CNPCP. Por isso que tem essa subordinação, vamos dizer assim, né, indireta.
diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado em harmonia com a direção do estabelecimento. Então, o Conselho Penitenciário, ele atua, ele é mais atuante dentro de todos os conselhos, o Conselho da Comunidade, perdão, ele é mais atuante, que ele está lá frequentemente e sempre lutando ali, pleiteando bens materiais, objetos, né, visando aquela assistência material. Então, tem muita parceria com a Igreja Universal e com outras organizações visando esse amparo ali para o preso, e ele sempre caminhando ali junto com o diretor, ali, buscando a melhoria do cumprimento da pena. Tranquilo? Então vimos aqui esses 4 órgãos da execução, 5, na verdade a gente trabalhou o patronato também, beleza? 5 órgãos da execução penal. Por que eu separei eles? Porque tem competências e CNPCP, Conselho Penitenciário e Conselho da Comunidade, são 3 órgãos e que tem essa diferenciaçãozinha. Trabalhei na semana ali da Polícia Penal de Minas, foi batata. Chegamos lá, tivemos 3 questões, de 10 questões de direitos humanos, 3 só focados nos conselhos, beleza? Então, note a importância ali. Lá tinha outras matérias, mas eles focaram bem no conselho de 10 questões, 3 ali focados em atribuições, tempo de mandato, beleza? E aí você já sabe, 2 anos em âmbito nacional, 4 anos no penitenciário, que é um âmbito estadual. Conselho da Comunidade, não vimos aqui questão de mandato, beleza? Seguimos então. Estabelecimentos penais. Estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao condenado, ao submetido à medida de segurança e ao provisório e ao egresso. Nós veremos, mas o egresso ele não está do lado de fora? Calma, mas ele tem um lugar que ele frequenta, beleza? Condenado, a gente vai ver, penitenciária, o submetido à medida de segurança tem lá o hospital dele, o preso provisório tem a cadeia pública e o egresso vai ficar junto com o aberto também. Calma que a gente vai ver todos. A mulher e o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio adequado à sua condição pessoal. Lembra que a gente viu lá, não é admissível distinção de natureza racial, religiosa, político-social, beleza. Mas eu falei, quanto à idade, quanto ao sexo, é admissível distinção. Haverá distinção, sim. Aqui é um exemplo. Distinção clara. Porque a mulher terá estabelecimento próprio. Cumprir somente com mulheres. As policiais penais que elaboram ali no interior são mulheres também, admitindo o homem só na parte externa. Nós veremos esse detalhe. Maior de 60 também, conforme a sua condição pessoal. O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados. Gente, aqui é o caso de Goiânia, por exemplo, né? E Aparecida de Goiânia. Quem trabalhou lá, né? Ou esteve lá por outro motivo já sabe. Nós temos o complexo prisional. Esse aqui é o complexo prisional. Ou seja, é um conjunto arquitetônico. Aqui dentro nós temos uma unidade prisional chamada CPP. Nós temos aqui a POG, Penitenciária do Guimarães. Nós temos lá dentro também a triagem. Nós temos lá dentro a Consuelo Nasce, que é o presídio feminino. Consuelo. Beleza? Então, note que é um conjunto arquitetônico, ele abriga diferentes tipos de unidades prisionais. Aí você vai lá dentro, obviamente que é murado, cada unidade dessa é totalmente separada, só é no mesmo complexo, beleza? Beleza, então, ok, né? Conjunto arquitetônico, estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados. É o que acontece em muitos estados, inclusive aqui no estado de Goiás. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, ok? Onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los no mínimo até 6 meses de idade. Essa questão caiu na PPGO 2019, certo? / 2019. Então, muita atenção aí. Até 6 meses de idade, né? A mãe vai poder amamentar o filho ali naquele berçário ali, quando tiver, obviamente, na unidade. Os estabelecimentos de trato parágrafo 2º, que são os femininos, deverão possuir exclusivamente agentes do sexo feminino. Foi o que eu falei, policiais penais do sexo feminino. Na segurança de suas dependências internas. Pode trabalhar policial penal do sexo masculino nas guaritas ou no lado externo mesmo ali da unidade prisional. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Ok, essa diferenciação aí você já sabe, quando também estudou crimes hediondos, dentre outras leis que reforça essa ideia aqui. O preso que ao tempo do fato era funcionário da administração da justiça criminal ficará em dependência separada. Então, o agente, né, ele comete algum delito, algum crime, né, à época do fato ele integra aquela organização, aquela
polícia não, aquela diretoria, que está subordinada à Diretoria Geral de Administração Penitenciária. Então, se um funcionário que integra aquela diretoria ali, o nome tinha fugido, ele comete algum delito, ele vai ficar preso, obviamente, separado, beleza? Tá aqui, ficará na dependência separado. E aí, vamos a cada estabelecimento referente a cada tipo de preso condenado. Veja só, penitenciária. A penitenciária, ela é destinada para quem? Aí, muitos, e é normal, você não ter esse conhecimento, achar, pô, mas achei que qualquer preso estava preso numa penitenciária, né? O nome técnico, cada uma tem a sua nomenclatura, de forma técnica, né? Tudo é cadeia, de forma técnica não. Uma é penitenciária, cadeia pública é o preso provisório, certo? A semiaberta já tem outro nome, então beleza? Então vamos lá, a penitenciária, ela é destinada ao condenado, aquele que tem um caso, já foi transitado em julgado, ele não recorreu, beleza, né? Destina-se ao condenado a pena de reclusão em regime fechado. Condenado, pena de reclusão em regime fechado. Tanto que aqui no estado de Goiás, nós temos a penitenciária Odenir Guimarães, que é a PLG, fica lá dentro daquele complexo que eu falei lá. Beleza? Tranquilo. São requisitos básicos da unidade celular, de uma cela. Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de areação, insolação e condicionamento térmico, adequada existência humana e área mínima de 6 metros quadrados. Beleza? Já foi cobrado também em diversas provas de policiais penais os requisitos básicos da unidade celular. Então, penitenciária, beleza, você compreendeu? Condenado à reclusão em regime fechado. Agora, o cara que foi condenado no regime semiaberto, colônia, ele vai cumprir a sua pena numa colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, beleza? Destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Regime fechado aqui, colônia agrícola industrial similar para o semiaberto. Poderá ser alojado em compartimento coletivo. Requisitos básicos das dependências coletivas: a seleção adequada dos presos, conforme ali a tipologia, vamos dizer, criminal, né? Você vai tentar individualizar ao máximo. Então, cara que cometeu crime contra o patrimônio, ele tem que cumprir ali, obviamente, com pessoas que estão cumprindo também crime contra o patrimônio. Você vai tentar zelar por essa divisão aí, visando a individualização. O limite de capacidade máxima que atenda objetivos de individualização da pena. Beleza? Então, aqui é referente ao regime semiaberto. Casa do albergado. Casa do albergado, vou ver que começa com A, né? Casa de albergado, regime aberto. Eu sempre usei isso aqui para me decorar, porque eu confundia a época o aberto com o agrícola, né? Agrícola industrial similar. Mas o albergado é para o regime aberto, mas não só para ele. Veja só que interessante aqui, ó. Destina-se ao cumprimento de PPL em regime aberto e a pena de limitação de fim de semana. Limitação de fim de semana é uma pena restritiva de direito. Esse cara cumpre pena lá no albergado também. Prédio deverá situar-se em centro urbano com as características. Tanto que a casa do albergado, em Goiânia, é no centro. Não é junto. Aqui, ó, aquele conjunto que eu te falei que tem lá, que tem a PLG, a cadeia pública, que é a CPP, né? A Casa de Prisão Provisória. Tem lá o presídio feminino. Tem lá a triagem. Tem lá também um que é o RDD, que me fugiu o nome agora. Agora, a casa do albergado não fica aqui no meio, porque esse complexo aqui, ele é afastado. A casa do albergado, ela fica lá no centro de Goiânia, beleza? E ela tem essas características, você pode ir lá olhar, caso você tenha curiosidade. Separado dos mais estabelecimentos, ou seja, separado desses outros aqui, né? E caracteriza pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Se você for analisar o muro lá é baixinho, você vai perceber, beleza? Então, essa é a casa do albergado. Então, ó, fechado, aberto, fechado, semi-aberto, aberto. Cadeia pública é para o provisório. Aqui em Goiânia nós temos a CPP, beleza? Destina-se ao recolhimento de presos provisórios. Cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública e o local próximo ao seu meio social ou familiar, porque normalmente as penitenciárias elas são mais afastadas. Não é o caso daqui, porque o caso a penitenciária e a cadeia pública, que é a casa de prisão provisória, né, elas ficam na mesma distância, porque ficam dentro do complexo prisional, que não é uma distância que impossibilita a visita, beleza? Tranquilo, então. Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico é para o que está submetido a uma medida de segurança inimputáveis e semi-imputáveis.
beleza? Cuidado, se você for na lógica, você vai lá, o semi-imputável, ele pega uma pena diminuída de 1/6 a 1/3. Não, alto lá, cuidado. Ele falou que o hospital e custódia de tratamento psiquiátrico destinam ao imputável e ao semi-imputável. Leve isso para sua prova, beleza? Hospital e custódia de tratamento psiquiátrico destina-se ao inimputável e semi-imputável. Aquele que a gente fala que é sujeito a uma medida de segurança, beleza? Centro de observação. Aqui será onde que será realizado exames gerais e o exame criminológico, cujos resultados serão encaminhados à CTC, Comissão Técnica de Classificação. Beleza? Vários exames, não só exames laboratoriais, como também outros tipos de exames. Tranquilo? Beleza, então aí a gente viu todos os estabelecimentos. É questão que é batata, que você não pode errar. Por quê? Veja só, vem cobrando, ele traz a característica que pede. Esse tipo de estabelecimento do Estado destina-se a cumprimento de presos em preso condenado em regime fechado, preso condenado em regime semiaberto, preso provisório. Você tem que saber. Isso aqui é muito importante. Tudo que nós trabalhamos é muito importante. Obviamente tem os pontos mais cruciais. Estabelecimentos penais, aquela parte da assistência, a parte da progressão, beleza? A parte das sanções ali que nós trabalhamos também. Então são muitos pontos que podem ser explorados e você tem que estar dominando bastante aí, beleza? Vamos lá, das penas privativas de liberdade. Transitado em julgado a sentença, então o cara foi condenado no primeiro grau, no segundo grau, no STJ e chegou e bateu lá no STF, transitou em julgado, não cabe mais recurso, certo? Aí ele vai ser preso, beleza, né? Caso ele tenha recorrido. Transitando em julgado a sentença que aplicar a PPL, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento. Essa guia de recolhimento será apresentada ou pelo policial civil, quem levar ele até a estabelecimento prisional. E aí apresenta essa guia de recolhimento para o policial penal que irá recebê-lo. Nenhum preso será recebido ali sem essa guia de recolhimento. É obrigatório. A LEP, inclusive, traz ali os requisitos dessa guia de recolhimento. Beleza? Então, muita atenção aí lá no artigo 105. Artigo 105, ele traz todo esse detalhamento da guia de recolhimento, certo? Ninguém será recolhido, aí ele reforça aí no 107, né? Para uma PPL sem a guia expedida pela autoridade judiciária, obviamente, né? Competente para expedição dessa guia. A doença mental no decurso do cumprimento da pena. Então, o cara está cumprindo pena, ele está cumprindo pena em um estabelecimento prisional, conforme a natureza da sua pena. Se for uma pena em regime fechado, ele está numa penitenciária, no semiaberto ele está numa colônia agrícola, e aí ele está lá, beleza, e sobreveio uma doença mental. O que acontece? Ele vai continuar cumprindo pena lá? Não, ele vai ser transferido. Veja só, o condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia de tratamento psiquiátrico, que é o local adequado para ele, ó. Beleza? Então o cara está na casa do albergado, ou ele está numa penitenciária, sobreveio doença mental, ele vai ser aí para o local adequado ao cumprimento de sua pena, certo? Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade mediante alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. Acontecia muito isso lá. Chegava um alvará, o cara comemorava, só que era só para ele assinar, porque ele já estava preso em virtude de outro crime. Cara, a maioria, 3, 4 crimes, chegou o alvará referente a um crime. Eu vou liberar o cara? Não, porque ainda ele está preso, referente aos outros crimes que ele cometeu, não chegou o alvará referente aos outros. Então o cara comemorava, ia ver, só tinha que assinar e ele ia continuar preso. Se fudeu, quem mandou cometer crime? Né? Então, beleza. Então, regimes, o juiz na sentença estabelecerá qual regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado ao disposto no artigo 33 do Código Penal. Então, ele vai analisar os requisitos. Menor de 4, regime aberto, mais de 4 e menor que 8, não reincidente, semiaberto, maior que 8, regime fechado. Ele vai analisar os dispostos lá no Código Penal, beleza? Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime, né, será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Às vezes, ele já está cumprindo lá 2 anos ele está 2 anos como preso provisório. Aí veio a condenação dele. Obviamente, você vai fazer a detração nesse tempo aí. Vai pegar esse tempo e abater na condenação dele lá. Beleza? Sobrevindo condenação no curso da execução penal,
somar-se a pena restante da que está sendo cumprida para a determinação do regime. Então, ele está no regime semiaberto. Imagina, o cara está no regime semiaberto aqui de boa. Semiaberto. Aí, beleza. Aí, falta 2 anos para ele acabar. 2 anos. Mas o que? Sobreveio uma condenação de 6 anos para ele. Então, você vai somar mais 6 anos. E aí, você vai lá no Código Penal e quando você vê lá que 8 anos é o que? Regime fechado. Deu mais de 8 anos, regime fechado. Beleza? É isso que o parágrafo 1 fala. Progressão de regimes muito importante também. A PPL será executada em forma progressiva, ou seja, do fechado para o semi, depois para o aberto. Isso é de forma progressiva. Ele não pode sair do fechado e para o aberto. Ó, isso aqui que nós chamamos de progressão per saltum. Progressão per saltum é vedada. Atenção, coloquei então no seu vademecum, observação. Progressão per saltum. Vedada. Beleza? Agora a regressão per saltum pode. Ele está no aberto. Cometeu um crime doloso. Opa, é falta grave. Além disso, responderá na esfera penal pelo crime doloso. Eu posso sair, tirar ele do aberto e colocar ele no fechado. Isso aqui pode. Agora, do fechado direto para o aberto, não pode. Eu tenho que fazer isso aqui, depois isso aqui. Agora, do aberto, eu posso pular ele direto para o fechado. Beleza? Isso que é a progressão, é cumprir a pena de forma progressiva. Com transferência para o regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz quando o preso estiver cumprindo. Ao menos, aí ele traz a progressão de regime. E aqui eu chamo sua atenção, porque vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Tem que decorar? Tem que. Eu decorei. Obviamente, na minha época, no dia da minha prova, não tinha essa progressão ainda. Não tinha entrado em vigor. Eu decorei outro, mas para outras provas que eu fiz, eu tive que decorar. Decorei. Porque é simples para decorar. Isso são os critérios objetivos de progressão. Eu imagino... X, eu não. O X é um preso. Beltrano é preso, tá lá. E aí ele vai progredir do fechado para o regime semiaberto. Mas quanto da pena ele tem que cumprir? Antigamente era simples, era mamão com açúcar. Né? Só tinha 2/5, 3/5, bacana. 2/5 primário, 3/5 residente. Beleza? Isso no hediondo, né? No comum era outro. Era 1/6 antigamente. Que é 16%, 1/6, isso mesmo. 1/6 crime comum, 2/5 primário hediondo, 3/5 reincidente no hediondo. Agora mudou tudo, agora começa no 16% e termina no 70%. Só que olha o tanto que é fácil. Veja só, para o cara progredir, do fechado, vou dar um exemplo, né? Fechado. Para o semiaberto, qual o requisito que você tem que analisar primeiramente aqui? Para ele progredir com 16, 20, 25, você tem que analisar. Se ele for primário e o crime for sem violência, ele tem que cumprir 16% da pena. Então, ele cumpriu 16%, ele vaza do fechado para o semiaberto. Mas ele é reincidente, ainda em crime sem violência. Aí é 20%. Então, isso aqui são casais. Note que eu coloquei com as cores. Ó, preto com preto. Aqui, ó. Tá vendo? Primário reincidente sem violência. São os casais. Primário reincidente em crimes com violência. Primário hediondo, 40%, com reincidente hediondo. Tá vendo que tá da mesma cor? Então fica mais fácil você compreender que são 3 casais. 1, 2, 3, 4. 4 casais, na verdade. Beleza? Então vamos lá então. Ó, se o cara for primário em crime sem violência, 16%. Se ele for reincidente em crime sem violência, 20%. Ah, não, mas ele cometeu foi um roubo. Opa, roubo é violência. Roubo é violência. Ele é primário? 25%. Não, ele é reincidente, 30%. Beleza? Esse aqui é facinho de decorar. Agora, falou em hediondo, já começa com 40%. Você viu a palavra hediondo por aqui? Não tem palavra hediondo. Tá vendo? Não tem a palavra hediondo que a gente leu. Porque o hediondo, o cara cometeu um crime hediondo, ele já vai começar com 40%. Entendeu?
Se você cometer um crime hediondo, já sabe que a sua progressão vai começar no 40%, no mínimo. Aí vai depender. Se for com resultado morte, opa, já sobe um pouquinho. Se é residente, opa. Se residente com resultado morte, opa, lá em cima. Beleza? Vai lá, toma uma água, para não passar do tempo aqui. Já passou um pouquinho? Vai lá, toma uma água. A gente volta com as progressões. Vamos dar continuidade e finalizar com as jurisprudências, beleza? Vai lá, tá acabando. Segura o veneno. Realmente é uma disciplina completa aqui, beleza? Estamos trabalhando de forma que ela é uma disciplina, por isso mais extensa, trabalhando todos os dispositivos aí pertinentes para a sua prova da lei de execução penal. Aguarde você no próximo bloco. Não foge não, para assistir até o final. Quando você resolver questões, vai ser ponto C, ponto C. Caramba, velho, tudo que a gente trabalhou, né? Não porque eu sou fodão, mas porque a gente está trabalhando todos os dispositivos que foram cobrados anteriormente e que tem probabilidade de ser cobrado na lei de execução penal. Beleza? Vai lá e te aguardo.